E aí? Esse casal estava se divertindo até que bateram forte na sua porta e o homem decide ver quem é. Aquele momento é louco, pois ele abre a porta e é uma mulher. Mas devido à escuridão, ele não conseguiu ver o seu rosto. A mulher fez uma pergunta e após ouvir a resposta, ela ficou em silêncio e foi se afastando lentamente, deixando Nick confuso. Eles estavam em uma área remota da floresta e bem privada, e não entendia como alguém poderia chegar ali sozinha. Neste momento, ele se vira e percebeu que a mulher estava a uma certa distância parada, olhando para eles. Então, ele acendeu a luz, mas ao olhar novamente, a mulher havia desaparecido. Despreocupados, o casal voltou a ficar juntos e retomou suas atividades, até que de repente, Nick teve um ataque de asma, até que eles se lembraram que o inalador estava no carro, que estava quebrado na oficina da cidade. Depois de pensar um pouco, Nick decidiu ir de moto pegar o medicamento. Enquanto isso acontecia, a sua namorada Laura ficou em casa, fazendo um vídeo chamada com sua amiga. No entanto, a batida na porta aconteceu de novo. E ela, confusa, achou que era o seu namorado Nick voltando para casa. Mas ao se aproximar, percebeu que a batida estava muito apressada, indicando que não era ele. Laura perguntou quem era, mas não teve nenhuma resposta, até que a batida continuou. Assustada, ela se aproximou da porta para olhar pelo olho mágico, mas não havia ninguém no lado de fora. Confusa, uma voz apareceu subitamente, até que ela pensou que a pessoa tinha ido embora e olhou novamente pelo olho mágico, mas fica muito aterrorizada ao ver aquela mulher misteriosa, até que ela fica com o ouvido colado na porta, tentando ouvir o que estava acontecendo lá fora. Aterrorizada, Laura trancou a porta e espiou novamente, mas a mulher havia desaparecido. Aliviada, ela não percebeu que uma sombra passou atrás dela. Poucos minutos se passaram e ela volta para o sofá, até que percebe que seu celular que estava no sofá havia desaparecido. E ao procurá-lo, encontrou na estante de bebidas. Assim que pegou o celular, ouviu uma canção feminina do lado de fora. E então, ela conseguia acreditar que alguém estava cantando em algum lugar tão isolado que fez com que ela se aproximasse da janela. Mas assim que chegou perto da janela, a música parou. Isso fez com que ela ficasse pensando que estava apenas muito cansada. Então decidiu ir ao banheiro para se refrescar, tomar aquele banho. Enquanto ela estava tomando banho, um homem de máscara a observa atentamente. Laura sentiu um olhar, mas quando se virou, não havia ninguém por perto. Após o banho, ela foi secar o cabelo, mas de repente a casa ficou às escuras. Com o celular com a fonte de luz, ela foi até o painel elétrico, mas ela acaba deixando o celular cair. E ao se abaixar para pegá-lo, ela se depara com uma cena terrível. Assustada, ela sai correndo para o segundo andar e se esconde em um armário. Acreditando que era um ladrão, ela começa a ficar muito com medo e faz o máximo para não fazer barulho. Desesperada, o passo se aproxima. Ela pensou que era tarde demais, até que, por sorte, era só o seu namorado Nick que voltou para casa. E ela conta o que aconteceu. Até que Nick, ao ver o medo dela, tentou acalmá-la. Eles não sabiam porque a energia tinha caído e tentaram priorizar isso o mais urgente possível. Então, Nick reajustou o disjuntor e a luz voltou, mas a casa estava vazia. Laura descreveu a aparência do homem de máscara e onde ele estava e o que havia acontecido. Então, Nick olhou para a parede onde estava o quadro e percebeu que ela poderia ter confundido com a pintura com o homem de máscara. Quando Laura estava começando a acreditar no que ele disse, ouviram outra batida na porta. Irritado, ele abriu a porta e encontrou a mulher estranha à distância, parada e olhando para eles novamente. Enfurecido, ele decide ir atrás dela, mas quando se aproximou, ela começou a correr. Sem alternativa, ele voltou para casa, tentando confortar Laura, dizendo que ela era apenas uma vagabunda louca. Enquanto os dois comiam um lanche à noite, notaram algo estranho. Um líquido vermelho estava pingando do teto. Assustados, eles olharam para cima e viram a galinha que estava pendurada no teto morta. Eles ficam super aterrorizados e, percebendo que alguém estava os observando, recuperando-se do choque, correm para trancarem as portas e janelas. Mas neste momento foram atacados
marcados. Então entram em desespero total e tentam se esconder em um canto da sala, preparados para o pior, e após um tempo, achando que a ameaça havia ido embora, Nick decide verificar a situação, até que a porta foi violentada e atingida novamente. O homem mascarado parecia estar brincando com eles, então decidiram que não poderiam mais esperar, mas a localização deles dificultava a busca, pois era em um lugar muito difícil e o celular estava destruído. Eles pensaram em fugir de moto, mas ao se aproximarem, a moto explodiu. Neste momento, eles veem um homem com máscara do outro lado. Sem opção, eles voltam para dentro da casa. E Laura lembra que tinha uma espingarda dentro da casa e precisava pegá-la para se defender. Então, ela notou uma ventilação que levava para fora e usou uma faca para abrir a passagem. Eles rastejaram por um túnel, mas ela acidentalmente se feriu em uma tábua com um prego. Gritando de dor, chama a atenção de uma mulher de máscara que, ao ouvir, se aproximou. Ela tenta se controlar para não fazer barulho e felizmente aquela mulher não a encontrou e foi embora. Nick, preocupado, retirou o prego da mão dela e acaba fazendo o curativo improvisado e continuaram rastejando até a saída. Após muito esforço, eles finalmente conseguiram. Então correm para a garagem, mas Nick caiu e torceu o tornozelo. Chegando à garagem, acenderam o isqueiro para iluminar o lugar, mas não perceberam que as pessoas de máscara estavam se escondendo atrás deles. Então eles não acharam a arma e depois de muito tempo procurando, encontraram a picareta. E aqui pra nós, já é alguma coisa, né? Neste momento, Nick vai até a porta para vigiar e acaba dando a arma para Laura. E quando o homem sai, o rapaz de máscara acaba puxando Laura pela janela. Mas para sua sorte, Nick acabou achando a arma e atirou no homem de máscara, que se esquivava. Enquanto Nick tentava confortar Laura, eles cuidadosamente saíram, mas não sabiam que estavam sendo vigiados. E ao ouvir barulhos no corredor, Nick percebeu que o homem de máscara estava se aproximando. Ele então dispara, mas quando se aproximou percebeu que era um mecânico que consertou seu carro durante o dia e, desesperados, perceberam que havia matado um homem inocente. Então eles decidem pegar a chave do carro e planejam escapar, mas antes que Laura pudesse chamar a polícia, uma pedra quebrou o vidro do carro. Era aquela mulher de máscara. Então Nick, em pânico, ligou o carro e tenta sair o mais rápido possível, mas acabaram colidindo contra uma árvore. Então ele acaba machucando a perna e, sem opções, ele mandou a mulher fugir sozinha para se salvar. Então Nick pegou a espingarda, mas o homem de máscara desapareceu e começou a perseguir Laura. Então nesse momento ela se escondeu em umas folhas secas, cobrindo-se completamente com alguns galhos. E enquanto observava aquele homem de máscara se aproximar, ela prende a respiração, sabendo que se fosse descoberta o pior aconteceria. Até que nesse momento o homem parecia ter notado algo e Laura ficou desesperada, mas ele não viu onde ela estava, e assim que ele se afastou, ela tentou ligar para a polícia, mas o sinal do celular desapareceu completamente, e ao olhar ao redor, ela se deparou com um corpo em decomposição, outra vítima daqueles assassinos. Sem sinal, ela decidiu que precisava correr. No entanto, assim que começou a correr, percebeu que estava sendo seguida novamente. Um homem de máscara se aproxima e a ataca, fazendo-a desmaiar. Enquanto isso, Nick ainda procurava por ela, chamando pelo seu nome, e isso atraiu o homem de máscara, que conseguiu pegá-lo. Quando o homem de máscara se aproximou, Nick ameaçou com a arma, mas ele não disse nada e começou a se aproximar, até que nesse momento que ele estava confuso, antes que pudesse agir, ele foi desmaiado por trás. E quando acordou, ele estava amarrado do lado de Laura, até que neste momento um deles apunhalou o Nick, que caiu com um grave ferimento no chão. Laura não entendia o motivo deles estar sendo tratados assim. Em desespero, pede uma explicação. Então, o líder do bando, que não havia falado uma palavra até aquele momento, pega a faca e apunhala a Laura, fazendo com que todos eles fiquem no chão. Neste momento, a polícia acaba chegando, mas eles conseguem fugir. Surpreendentemente, por um milagre, a Laura acabou ficando viva e começa a planejar sua vingança contra todos aqueles que fizeram mal ao seu namorado Nick. E aí, gostaram do filme? Querem ver mais vídeos como esse? Então faz o seguinte, já me segue aqui, que o canal é novo, curte o vídeo e não esquece de comentar e ativar o sino de notificações para não perder os próximos.